De acordo com informações da Polícia Federal, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, DHS, vai aumentar a frequência de voos que trazem cidadãos brasileiros deportados de volta ao país. A partir de outubro, a quantidade de aeronaves que desembarcam trazendo brasileiros passará de 1 para 2 ou até mesmo 3 por semana. Na última sexta-feira, 9 de outubro, chegou a acontecer algo raro. 2 aviões com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram ao Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, no mesmo dia. Os 2 Boeing 737 realizaram voos especiais fretados pelo governo americano. As operações são quase sempre realizadas pela empresa aérea Swift Air, especializada em fretamentos e que possui contratos com o governo americano. Neles, os passageiros viajam algemados até serem entregues às autoridades de seu país. O governo do presidente Joe Biden pediu à Polícia Federal para triplicar a frequência de voos. O Itamaraty confirmou ter recebido a solicitação dos Estados Unidos em agosto e disse que consentiu em caráter temporário e condicional com o aumento da frequência para 2 voos semanais. A pressa em deportar os brasileiros em situação irregular faz parte de um grande esforço das autoridades americanas em contornar o problema causado pela quantidade recorde de pessoas que já entraram ou que ainda estão tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. De acordo com o CBP, a agência responsável pelo patrulhamento nas fronteiras, aproximadamente 1.400.000 pessoas foram detidas nessa situação desde janeiro. Ainda de acordo com o CBP, cerca de 48.000 brasileiros já foram detidos esse ano, um número bem maior do que registrado em 2020, que registrou apenas 9.000 prisões. Em agosto, 9.231 foram flagradas. Apesar do alto número, o Brasil ocupa apenas o 23º lugar na lista de países que mais enviam imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Muito pelo contrário, nos últimos 10 anos, temos visto cada vez mais brasileiros qualificados que conseguem green cards para morar e trabalhar na América. Infelizmente, muitas dessas pessoas que estão sendo presas e deportadas nem imaginam que elas podem estar qualificadas para receber um visto de imigrante e terem entrado nos Estados Unidos pela porta da frente de maneira legal. Afirmou Felipe Alexandre, advogado brasileiro-americano de imigração com experiência em processos de green card, deportação e asilo. O tema imigração continua sendo a principal dor de cabeça do governo de Joe Biden. Desde que assumiu o controle no começo do ano, o mandatório americano vem lidando com crises na fronteira dos Estados Unidos com o México, onde concentra-se uma quantidade nunca visto antes de pessoas tentando entrar ilegalmente no país em busca de asilo, refúgio ou simplesmente uma vida melhor. Além disso, Biden está tendo dificuldades de convencer o Congresso americano a aprovar a sua reforma migratória, antiga promessa de campanha do democrata. A maioria dos brasileiros detidos tentou entrar pelas fronteiras do Arizona e da Califórnia. Mais da metade viaja em família ou há registro de 5 menores detidos pela imigração. O aumento de deportações, não apenas de brasileiros, é um reflexo de uma combinação de vários fatores. Muitas pessoas pensaram que, depois do governo de Trump, ficaria mais fácil cruzar a fronteira e pedir asilo, o que não aconteceu. Explica Jensen de Leon, o presidente do Colibri Center Human Rights, uma organização que atua na busca pelos desaparecidos na região. Muitos imigrantes chegam fugindo da violência, de eventos climáticos e por conta das consequências da pandemia da Covid-19, que teve impactos sanitários e econômicos, afirma de Leon. Autoridades locais estimam que cerca de 8.000 pessoas estejam desaparecidas entre o México e os Estados Unidos. Para organizações que atuam na fronteira, esse número pode ser 3 a 7 vezes maior. A situação piorou muito depois do 11 de setembro, quando as políticas de imigração ficaram mais restritas. Desde então, os imigrantes passaram a utilizar rotas mais perigosas para fugir da fiscalização, explica Jason de Leon, da Colibri. A fronteira entre os dois países tem mais de 2.500 quilômetros de extensão, com montanhas, rios, mar e deserto, o que dificulta a travessia e busca pelos desaparecidos. A falta de registros institucionais e a ausência de compartilhamento de dados entre os dois países tornam a procura ainda mais complicada. Do lado dos Estados Unidos, não há um órgão que se dedique à procura dos desaparecidos, e os dados mais precisos são das deportações. No México, há o problema com os cartéis de tráfico de drogas e armas. Além de controlar a travessia ilegal da fronteira, sequestram imigrantes para o trabalho forçado. Ninguém entra no território dos quartéis sem pagar imposto. Ninguém cruza para os Estados Unidos sem autorização deles, diz Isabela Fassi.
Soma-se a isso o fato de que cada estado possui ferramentas próprias para registros dos corpos e teste de DNA. Em nota, o Itamaraty disse que não há dados precisos sobre o número de brasileiros que cruzam ilegalmente a fronteira sul dos Estados Unidos. Os fatores que influenciam esse fluxo migratório são complexos e contemplam aspectos diversos, por exemplo, de ordem socioeconômica, cultural e mesmo pessoais, que requerem observação de casos específicos, dizem. Quer ficar por dentro das últimas notícias dos Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o portal de apoio à comunidade brasileira.